Então, vamos começar aqui a nossa aula de hoje. Vamos começar com grandezas físicas, tá? Vocês podem participar e perguntem, por favor, certo? O que são grandezas físicas, gente, tá? Uma grandeza física é tudo aquilo que eu posso medir ou mensurar. Então, por exemplo, o comprimento de distância, eu posso pegar um instrumento de medida, uma régua, né, que nem eu tenho aqui, ó, e posso medir. Então, isso eu chamo de grandeza física. Comprimento, distância, tamanho, né? Por exemplo, no primeiro ano nós trabalhamos com vocês a diferença entre massa e peso, por exemplo, tá? Peso, a gente vai na farmácia, sobe na balança, e aí o que a gente está medindo, massa ou peso? Hã? Hein, pessoal? O que você... Massa? Sim, massa, né? Massa, eu consigo medir, é uma grandeza física, tá? Correto. Mas a gente, né, no popular, a gente pensa que vai na farmácia, eu vou me pesar. Não é assim que a gente fala? Né? Mas o peso é uma força, mas uma força também pode ser medida ou calculada. Então também é uma grandeza física, tá? Que nem está no meu materialzinho aqui, né? Massa de um corpo, tempo gasto em uma viagem, temperatura da água do mar, eu posso medir temperatura, né? Vocês fizeram até aula prática no segundo ano. Velocidade de um carro, eu posso medir através de um instrumento ou calcular, tá? Depois, Sistema Internacional de Unidades. O que é o Sistema Internacional de Unidades, gente? Hã? Se lembram ou não? Sistema Internacional de Unidades são aquelas unidades padrão utilizadas no mundo inteiro. Mas tem uma questão. As unidades que são padrão para trabalhos científicos, né, tem que ser no Sistema Internacional de Unidades. Mas também nós temos as unidades do dia a dia. Exemplo, né? No Sistema Internacional de Unidades, aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. Ó, olhem aqui, por exemplo. Tá faltando temperatura nesse quadrinho. Pior, vou arrumar agora. Então, assim, ó, exemplo, tá? Temperatura. Temperatura, qual é a unidade padrão que a gente usa no Brasil? Celsius, mas na ciência se usa Kelvin, né? Isso mesmo, né? Então, tá faltando aqui no quadrinho. Ó. Temperatura. A unidade é o Kelvin, é o K, e o símbolo também é o K, K maiúsculo. Tá? Então é isso o Sistema Internacional de Unidades. Unidades padrão do dia a dia, existem outras, mas as unidades padrão do Sistema Internacional na hora de escrever um trabalho científico, uma tese de mestrado, ou até em prova, digamos assim, a gente poderia cobrar somente unidades padrão do Sistema Internacional de Unidades. Então, temperatura Kelvin, comprimento é o metro, apesar da gente achar que é o quilômetro, massa em quilograma, tempo segundo, corrente elétrica, tá? Vocês vão ouvir muito falar em corrente elétrica agora no segundo trimestre. O símbolo é o A de ampere, tá? O símbolo é o A de ampere, tá? E quantidade de matéria vocês já devem ter visto em química. Já viram quantidade de matéria ou mol em química? Sim ou não? Já. Tá, mas vocês viram também comigo no segundo ano, lembram, né? Quando a gente trabalhou lá a teoria de gases. Ó, tem gente entrando. Fabrício Cunha. Bom dia, Fabrício. Deixa eu ver a situação do Fabrício aqui rapidinho. Fabrício. Oi, Fabrício. Tudo bom? Fabrício. Olá. Pode abrir o microfone, Fabrício. Ou escreve aqui no chat. Tudo bem? Fabrício, assim, ó, eu preciso falar contigo urgente, tá? Pode ser depois pelo WhatsApp ali, tu me dá um oi, tá? No grupo que eu preciso conversar contigo sobre as atividades. Tudo bem, Fabrício? Só dá um ok aí para mim saber que tu tá ouvindo, tá bom? E vamos continuar aqui com a nossa aula online. Ok, Fabrício? Então, seguindo adiante aqui nas unidades,
tá? Depois, ó, unidades que não pertencem ao Sistema Internacional de Unidades, mas a gente utiliza elas. De uma certa forma, tanto no primeiro ano, no segundo e no terceiro, eu sempre faço essas revisões de unidades com vocês. Todo ano. Então, assim, ó, cai questões no Enem sobre conversões de unidade de medida, tá? No Enem de 2018, se não me engano, e até no Enseja, cai questões. Caiu uma questão que era simplesmente transformar de milímetros para metro, certo? Ou seja, fazer duas conversõezinhas utilizando aquelas tabelas que eu já ensinei para vocês. Cai questões simplesmente de fazer transformações de unidades. Tá? Então, aqui nós temos comprimento. A gente pode também utilizar o quilômetro, decímetro, isso normalmente eu não trabalho porque é muito difícil cair decímetro. A gente trabalha muito com centímetro e milímetro. Tempo, minuto, hora e dia. Basta vocês utilizarem aquela tabela que eu ensinei para vocês no início do ano, que a gente copiou, que vocês têm no caderno. Correto? Certo, gente? Depois, notação científica. O pessoal tem dúvida em notação científica ainda, gente, ou não? Dúvidas com notação científica? Eu não Ou tenho. ou já tá tranquilo, assim, né? A gente trabalhou 3 anos seguidos, né? Sim ou não, gente? Alguém tem dúvida? Tá de boa já. Não, senhor. Ninguém? Todo mundo tranquilo com notação científica? Notação científica é só para escrever de uma forma diferente um número, que nem está nesse exemplo aqui aparecendo, tá? Esse material de apoio vocês já receberam ele e eu vou colocar de novo no grupo. Então eu não vou ficar falando aqui na notação científica, certo? Vamos lá direto para a eletrostática. Quem é que leu todo esse material aqui, gente? Vocês leram todo esse material ou não? Eu li mais as questões das atividades, porque essas questões de eletrostática eu sou muito ruimzinha. Então eu lia mais por cima. Ah, certo. Não, 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 ó, pessoal, não, 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 ninguém olhou o material. Então, eletrostática é o ramo da física que estuda as interações elétricas entre os corpos, tá? Mas elétricas no sentido de cargas elétricas, não é eletricidade, não é tensão, corrente elétrica. É somente se tratando de cargas elétricas, tá? Então, como seria, por exemplo, a nossa sociedade atual sem eletricidade? E aí? Imagina nós passando esse momento agora atual se não existisse eletricidade. Se não existisse eletricidade, não existiria nada de tecnologia, né? Sei lá, nós estaríamos utilizando o código Morse por sinais de fumaça ainda, talvez, certo? Não teria outra forma, né? Então, nós não teríamos nem, por exemplo, como conservar os alimentos nas geladeiras, né? Vocês sabem como é que se conservavam os alimentos antigamente? Não sei se eu já falei isso para vocês. Ou no sal, né? Fazendo shark. E por exemplo, carne, a gente se fazia charque, né? Se colocava a carne no sal e se fazia charque. Mas e aí, outros alimentos que não poderiam ser no sal, como é que a gente faz? Não se enterrava os alimentos em algum lugar? Se enterrava os alimentos em algum lugar, sim. Por exemplo, as pessoas faziam uma casinha lá bem fechadinha, abriam um buraco no chão, forravam, sei lá, com tijolo, alguma coisa, e colocavam os alimentos ali embaixo da terra, com uma tampa por cima. Algumas, o meu pai, que agora já é falecido, ele contava que eles pegavam, por exemplo, assim, comidas que estragam, tipo carne. Eles assaram lá uma galinha inteira, comeram uma parte dela e a outra tinha que guardar. Sabe como é que eles faziam? Quando eles matavam os porcos, eles pegavam e separavam a banha em latas, né? Sabe aquelas banhas de porco que a gente compra hoje? E mergulhava na banha, gente. Pegavam carnes, qualquer outra coisa assim que fosse grande, maior, e se mergulhava na banha e colocava a lata dentro daquele buraco. Então era uma coisa nem um pouco higiênica, né? Mas funcionava. Meu pai conta que se comia aquelas carnes assim por semanas até, né? Hoje em dia a gente olha aquilo ali, imagina, tu tira uma carne de dentro da banha, que negócio todo gorduroso. Imagina? Nem se pensa muito nisso, né? Então, história da eletrostática, tá? Desde o tempo da antiguidade, lá no tempo dos filósofos gregos, tipo Tales de Mileto, né? Eles já
eles já tinham a noção de que alguns materiais atraíam ou repeliam outros, né? Certo? Então, isso é, por exemplo, aqui, ó, pedaço de âmbar que havia sido tritado com tecido, tá? O que que é âmbar? Vocês já viram âmbar? Ou não? O Já. que é âmbar, gente? É uma coisinha laranja que parece um montão de. Ali a palavra resina. Como é que é a Isso, aí palavra? tem a palavra resina. Vou botar uma imagem aqui para gente ver. Tá fossilizada. Isso, esqueci a palavra. Onde é que eu errei aqui? Âmbar. Vou botar uma fotinha aqui para vocês verem. Ó, tá aqui, ó. Olha só. Âmbar, na verdade, é uma resina fossilizada, ou seja, né, aquela aguinha que tem dentro das árvores que escorre e se deposita dentro da terra e fossiliza, depois de milhares de anos se fossiliza, tá? A gente conhece isso muito bem do filme Jurassic Park, né? Quem é que já viu os Jurassic Park e Jurassic World? Quem é que já viu? Né? O velhinho lá que constrói o parque, ele tem uma bengala que tem um mosquito dentro de uma bolinha de âmbar, tá? Então aquilo ali é o âmbar, tá? Na verdade, ele ele conserva bem, por exemplo, assim, animais antigos ou qualquer outra forma que fique fossilizada dentro, tá? E o âmbar é uma das primeiras substâncias que se pôde comprovar a partir dos gregos aqui que ele tinha propriedades elétricas, digamos assim, né? No, em grego, né? Aqui, ó. A tradução grega para a palavra âmbar é o elétron. E o elétron lembra o que, gente? O que o elétron lembra? Eletricidade. Eletricidade, mas tem uma outra coisa bem específica Elétron. Isso lembra os elétrons, né? Então, a palavra elétrons, ela é derivada do grego electron, que vem do quê? Da palavra âmbar, certo? Tá? Tranquilo? Então, já aula de português dentro da física, né? Brincando um pouquinho. Então, em 1745, muitos anos antes, porque os gregos é muito tempo atrás, aí o pessoal da história aí que gosta de história que me corrija, né? Em que ano foi os gregos? Deixa eu ver aqui. 650 a 546 a.C., foi os gregos começaram a pensar nisso, e depois, em 1745, esse holandês, o Peter van Musschenbroek, inventou uma garrafa capaz de conservar cargas elétricas, né? Que experimento é esse? Vocês já viram falar em eletroscópio? Já devem ter visto nas feiras de ciência, por exemplo, né, as garrafinhas que o pessoal bota umas agulhinhas por dentro e bota uma bolinha de alumínio por cima. E aí tu pega um pedaço de cano, esfrega num tecido e encosta ali naquela bolinha de cima e ela abre as paletinhas, tá? Eu já vi isso em muitos anos de feiras de ciência, pessoal, e muito difícil funcionar. Tem que ter uma transferência muito grande de cargas elétricas, tá? O pessoal, e normalmente assim, ó, um dia mais úmido que nem o dia de hoje, já não funciona. Não funciona mesmo, tá? Então, aqui de novo, ó, em homenagem à cidade de sua realização, esse instrumento ficou conhecido como garrafa de Leyden, tá? Então, e ele tomou o primeiro choque, ou seja, a dele funcionava, tá? As das feiras de ciências normalmente não funcionam. Depois, esse cara aqui, chamado Benjamin Franklin, tá? Ele mostrou que os relâmpagos tinham origem elétrica. Ele foi um cara que, né, que quase morreu em favor da ciência, tá? Ele sobreviveu à experiência dele porque ele pegou simplesmente assim, ele fez uma pipa, tá? Ele fez uma pipa e empinou essa pipa num dia de tempestade. E segundo a lenda, caiu um raio na pipa dele. Ele só não morreu porque ele não estava segurando o fio na hora, tá? Mas o fio estava molhado e aí conduziu a corrente elétrica do relâmpago. Fritou a pipa dele na hora, claro. Ou seja, ele quase morreu em favor das ciências. Tá? Então, em Perdão a ignorância. Mas ele não tinha que tomar um choque de qualquer jeito? Se ele tiver, por exemplo, assim, ó, se ele estiver segurando o fio da pipa, sim. Com certeza. Provavelmente ele tava. O fio tá enrolado num bagulho de madeira, porque ele não tomou choque? Pode ser. Aí a gente não sabe, né? Mas assim, digamos assim, ó, se ele tivesse com os pés
com os pés dentro de uma poça d'água e o fio em contato com a água, certamente ele teria tomado um choque igual. Tá? É a mesma coisa a gente tomando choque no chuveiro elétrico, né? As cargas elétricas são transmitidas pela corrente, pela água, né? A água, normalmente, a água pura, ela não é uma boa condutora de eletricidade, mas a água contaminada é. E a gente achando que essa água que sai na torneira da gente, ela é pura, e não é. Ela conduz muito bem a eletricidade. Ela tem muitos outros minerais, materiais, compostos químicos e orgânicos que faz com que ela seja condutora de eletricidade. Certo? Depois esse inglês aqui, o William Watson, tá? Ele denominou que ele já começou a falar em positivo e negativo. Tá? Mas mesmo assim ele ainda não sabia bem o porquê. Certo? Então, depois a gente começa com a teoria elétrica, depois que se descobriu a origem dos átomos, né? A constituição dos átomos. Aí a gente começa a falar em cargas elétricas, tá? Nessa imagem aqui eu tenho um modelo atômico bem básico, tá? Onde nós temos aqui o que está por fora são o que a gente chama de elétrons, e eles estão presentes na eletrosfera, tá? E o que nós temos no núcleo é prótons e os nêutrons. Na imagem aqui aparecem os prótons vermelhos e os nêutrons são os marrons, tá? Então, todos os fenômenos, gente, que eletrostáticos, todos os fenômenos, a gente sempre vai mexer nos elétrons. A gente não pode mexer nos prótons, exceto numa seguinte situação. Por exemplo, eu tenho aqui essa reguinha, tá? Se eu atritar ela aqui na minha roupa, eu vou fazer um processo de transferência de cargas elétricas, tá? Mas eu estou mexendo só nos elétrons que estão na eletrosferas dos átomos de plástico. Eu não estou arrancando prótons e nem nêutrons, a não ser que eu pegue e quebre a minha régua. Aí eu vou estar arrancando um pedaço dela. Nesse caso, eu posso ter alguns átomos partidos por esse fenômeno. Certo? Entendido isso? Então, todos os fenômenos eletrostáticos, eles são ocasionados devido a transferência de elétrons e não, por exemplo, transferência de prótons. Certo? Tranquilo, então, essa parte? Isso. Então, beleza, vamos continuar. Eu só quero fazer um outro negócio aqui antes. Quero fazer um outro negocinho antes. Só um pouquinho, já continuo. Não dá, só depois. Fazer depois. Vamos lá. Então, tá? Agora vamos falar de quantização da carga elétrica. Olhem só, o que é quantização? Quantização é como se a gente pensasse em pacotes de carga elétrica. Por quê? Todo objeto que esteja carregado eletricamente, como por exemplo a minha régua, ele vai ter pacotes de carga elétrica, porque eu posso ter, ele pode ter recebido ou perdido 1, 10, 100, 1000, 1 milhão de elétrons, 1 trilhão de elétrons, que aí a gente escreve esses números em notação científica, tá? Ele nunca vai poder, por exemplo, ter meio elétron. Eu não vou dividir um elétron naturalmente na natureza. Então, é o que a gente chama de quantização da carga elétrica. É a menor carga elétrica que pode ser encontrada na natureza. Então, eu não posso ter meia carga elétrica, eu tenho que ter 1, 10, 100, 1000, tá? E esse número aqui, ó, o E, 1,6 vezes 10 na menos 19, ele é o valor da carga elementar de um elétron ou um próton. Certo, gente? Então, esse valor aqui, ó... E o cesão? O cesão é a unidade, que é o coulomb, tá? Quando a gente falar de carga elétrica, ó, a unidade de carga tá aqui, ó, aparecendo, é sempre o coulomb, tá? Em homenagem ao cientista Charles Coulomb, tá? Ó, físico francês Charles Auguste Coulomb, tá? Outra coisa, qual é a carga que equivale a 1 coulomb de carga? Isso aqui eu já vi cair também em exercício de vestibular, tá?
1 coulomb de carga é igual a 6,24 vezes 10 na 18. Aqui eu vou ter que arrumar, certo? Não é 1018. É 10 elevado na 18. Tá? Então, um elétron vale 1,6 vezes 10 na 19 coulombs de carga. E 1 coulomb, certo? Ele tem 6,24 vezes 10 na 18 elétrons ou prótons. Então, 1 coulomb de carga é uma quantidade muito grande de elétrons ou prótons. Tranquilo isso? Certo? Vamos lá. E depois aquelas unidades padrão do Sistema Internacional de Unidades que vocês têm que memorizar, né, gente? Ó, lembra que eu falei lá na aula? 1 mili. Lembra o que é 1 mili? 10 na menos 3. Micro, 10 na menos 6. E depois tem outras também. Essas aqui são as mais comuns em eletrostática, tá? Ó, 10 na menos 6, 10 na menos 3, 10 na menos 6 e tem o nano, que é o N, né? Que é o 10 na menos 9. Vou ver se eu escrevo aqui embaixo. Vou botar aqui já completar. Depois eu já vou mandar o atualizado para vocês. 1 nano coulomb vai ser igual a 1 N C maiúsculo igual a 1 vezes 10. Depois eu vou arrumar aqui a notação científica na menos 9 coulomb, tá? Eu consigo escrever aqui, ó. Inserir aqui já. Inserir equação. Vamos lá. Já vou fazer direitinho. Depois eu vou fazer. Depois eu faço. Depois, princípio da atração e repulsão, certo? Então, assim, ó, o princípio da atração e repulsão, ele é muito simples, gente. Basta a gente olhar aqui, ó. Tá? Então, agora a gente está falando somente de cargas elétricas. Cargas elétricas de sinais iguais se repelem e cargas elétricas de sinais opostos se atraem. Mas por quê? Aqui a gente já tem que falar de um outro conceito físico que é a força. Força elétrica. Então, cargas de sinais iguais se repelem, a força, o vetor força elétrica aponta para fora. Ó, igual. A flecha tem o mesmo tamanho, tem que ter, se as cargas forem iguais, certo? Tá? Então, assim, ó, por exemplo, se eu tiver um próton aqui e um próton aqui, o tamanho e o valor da força é igual. Mas, por exemplo, se eu tiver um objeto aqui que tenha 5 coulombs de carga e eu tiver um outro objeto aqui que tenha 1 coulomb de carga, já no caso a força ela não vai ser igual. Por exemplo, esse aqui repele aquela lá com valor de força e esse repele essa com outro valor de força. Tá? Cargas de sinais iguais novamente, ó, pode ser cargas negativas, também se repelem, certo? E cargas de sinais opostos, positivo com negativo, se atraem. Tranquilo? Esse desenho aqui é a mesma coisa, tá? Isso aqui poderia apagar. Pronto. Eletrização dos corpos. Primeira coisa, o que a gente chama de corpo neutro? Olhem bem o que está escrito aqui. O que é um corpo neutro, gente? Tá? Corpo neutro é que tem número igual de prótons e de elétrons, ou seja, ele está neutro. A soma final é igual a zero. Ele tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, então ele está neutro. Então, olhem o que está escrito abaixo. Um corpo eletrizado negativamente tem maior número de elétrons do que prótons. Então, para estar eletrizado negativamente, eu tenho que ter um número maior de prótons do que contrário. Para estar eletrizado negativamente, eu tenho que ter um número maior de elétrons do que prótons. E para estar eletrizado positivamente, eu tenho que ter um número maior de prótons do que elétrons. Então, vamos pensar o seguinte, olha aqui, ó, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Eletrizado positivamente, tá? Eu tenho essa régua. E se ela estiver eletrizada positivamente, significa que ela perdeu elétrons. O número de prótons dela, total, é maior do que o número de elétrons. Certo? Tranquilo, então? Tudo bem até agora, pessoal?
Sim, tudo certo. Beleza, então. Vamos seguindo. Vamos lá. Então, eletrizar um corpo significa basicamente tornar diferente o número de prótons e elétrons, né? Ou seja, adicionando ou reduzindo o número de elétrons. Olhem bem o que está escrito aqui, tá? E como é que a gente calcula a carga elétrica? Olhem essa equação aqui, ó. Inclusive, ela aparece em vários dos exercícios, certo? Que a carga elétrica ela é sempre deduzida por Q igual a N vezes E. Quem é o N? Número de partículas, tá? O N é sempre a quantidade de cargas elementares, que podem ser os elétrons ou prótons. E o E, quem é o E? Aquele númerozinho que aparece lá em cima. Ó, lá, aqui, ó. Esse é o E. 1,6 vezes 10 na menos 19. Sempre, tá? Então, sempre. Depois, o que são condutores e isolantes? Certo? Condutores é que podem conduzir a corrente elétrica e conduzir cargas elétricas. E isolantes são aqueles elementos, né, que os isolantes mais comuns, como estão ali, ó, ar, vidro, borracha, cerâmica, plástico, tá? São substâncias que eles apresentam grande dificuldade no movimento das cargas elétricas. Então, isolantes são substâncias que vão ter dificuldade de conduzir a corrente elétrica, tá? Porque eu não quero falar em corrente elétrica ainda, porque isso é matéria, é conteúdo para depois ainda, tá? Mas a gente já pode pensar, para que eu tenha corrente elétrica, eu tenho que ter movimento de algum tipo de carga elétrica, correto? Tranquilo, gente? Certo? Então, quando a gente falar de corrente elétrica, nós teremos algum tipo de movimento de alguma coisa. Tudo bem? Dúvidas, Tudo. perguntas? Perguntas até aqui? Por enquanto, nada. Tranquilo. Outra coisa, já ouviram falar em semicondutores? Já. Sim, gente. Já ouviram falar em semicondutores? O que são semicondutores? São substâncias, né, substâncias, elementos químicos que têm propriedades intermediárias entre condutores e isolantes. Eles tanto se comportam como condutores ou como isolantes, conforme a situação. Por exemplo, se não fosse a descoberta dos semicondutores, nós não estaríamos utilizando, né, computadores, por exemplo, não teríamos smartphones. Talvez essa nossa aula e nessa reunião, sei lá, eu teria que pegar o telefone de linha, aquele antigo fixo, e ficar ligando de um para um, entendeu? Seria dessa maneira, não teríamos nenhum tipo de videoconferência, nenhum tipo de reunião que nem nós estamos tendo. Fala. Desculpa se eu apertei errado. Tá, não, tranquilo. Nos anos 90, uma vez o meu pai fez um curso, né? Na verdade era um curso, mas não era, digamos, online, assim, né? Que nem é hoje, tá? Nos anos 90, como é que era? Ele se inscrevia no curso, o pessoal do curso mandava via correios para ele todos os livros, ele estudava em casa, fazia as atividades, preenchia os papéis de respostas, as folhas de resposta e enviava novamente pelo correio. Esse processo levava, sei lá, 10, 15 dias, entende? Antigamente era assim as aulas online, o EAD que a gente chama, né? Hoje vocês estão conversando comigo aqui, tem 20 e poucas pessoas juntas, 20 pessoas juntas dentro da mesma sala de aula e a gente está conversando todo mundo junto, né? Todo mundo se vê. Antigamente não, a gente não conhecia os colegas, nem o rosto, por exemplo, do professor ou do orientador e do tutor. Era assim que funcionava, é via carta mesmo, não tinha outro jeito, tá? Então, processos de eletrização. Existem 3 formas de se eletrizar os corpos, tá? Inclusive, isso aí está nas nossas questões lá de 1 a 10, certo? Então, 3 formas de se eletrizar um corpo: atrito, contato e indução. Pessoal, é fácil, tá? É fácil de entender isso aqui. Eletrização por atrito. Desde o tempo dos gregos, eles já sabiam como é que funciona. Lembra daquele exemplo que eu fiz para vocês da caneta esfregando na cabeça? Sim ou não? Pode fazer aí. Pega a caneta, Isso. esfrega na cabeça. Ó, tá tendo atrito.
tá? Tá tendo atrito entre os dois. E aí, vai lá e atrai o papelzinho, certo? A gente posso fazer, ver se eu faço aqui. Vamos lá. Ó, atrito, tô esfregando a cabeça, tô esfregando a caneta na minha cabeça e aí atrai o meu papel. Vamos ver se fica grudado. Ó, dá pra ver ou não? A gente nem tá te vendo. Hã? O senhor não botou a sua imagem, a gente tá vendo o texto ainda. Então deixa eu mudar aqui, peraí. Mas a câmera tá ativada. Deixa eu mudar aqui, então. Não estão me vendo? Peraí que eu vou colocar aqui. Agora sim. Tá. Deixa eu mudar aqui a configuração. Isso eu não sei se dá pra fazer. Mas agora vocês estão me vendo, né? Sim ou não? Sim, sim. Tá, olha aqui, ó. Atrito, tô esfregando a caneta, podia ser qualquer outro objeto, um pedaço de cano, qualquer outra coisa. E encosta no papelzinho, tá aqui, ó. Ó, tá grudado. Caiu porque... Por que que caiu? Olha bem. Por que que cai? Vocês sabem por que que cai ou não? Não. Tá, por que que cai? Olha só. Vamos pensar lá na física do primeiro ano, tá? O que que é o peso, gente? É a massa vezes a gravidade, correto? E o peso sempre aponta para... O peso, estão me enxergando? Para O peso baixo. aponta para baixo. Isso, então o peso do papel está apontando para baixo. E a força elétrica dele está apontando para cima. Tá? Então, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ligar. Ó. Eu não consigo ver. Ah, não tá. Muito pouca carga. Eu tenho uma blusa de lã aqui. Vamos ver. Ó. Tá aqui, ó. E aí cai. Por quê? A força-peso, ela acaba sendo maior do que a força elétrica. Nesse caso aí, o papelzinho cai. Agora, se a força elétrica for muito maior do que a força-peso, aí vai ficar grudado. Certo? Entenderam agora? É só uma questão de balanço de forças. O peso aponta para baixo e a força elétrica aponta para cima. Quem for maior ganha. É que nem brincar de cabo de guerra. Tranquilo, então? Professor, e quando a gente, por exemplo, esfrega alguma coisa, tipo uma roupa, e sai aqueles raiozinhos e barulho, é atrito? Sim, é a mesma coisa, é o processo de atrito. Tu tá vestindo a roupa, ela passa o dia inteiro esfregando em outra roupa ou esfregando no teu corpo. Aí a gente tem que olhar aquela tabela que tá lá no de voltagem, que é essa mesma aqui, ó. Olha aqui, ó. Estão enxergando aqui a tabela agora? Tá aparecendo, Sim. né? Tá. Então assim, ó, olha só. As substâncias ou objetos que estão na parte superior da tabela, quando passam por um processo de eletrização, têm a tendência a ficar carregadas positivamente. Se elas ficam carregadas positivamente, é sinal que elas perderam elétrons, certo? E as substâncias que estão mais abaixo da tabela, deixa eu botar aqui, ó. Ó, tá vendo que tem um sinalzinho de menos aqui e a ponta de cima para baixo? Quando elas passam por um processo de eletrização, elas ficam carregadas negativamente. Então, vamos dar uma olhada aqui na tabela, olha só. Ó, pele humana seca vai ficar sempre carregada positivamente. Vamos olhar aqui o tecido, algodão, por exemplo, tá? Tecido de algodão está aqui. Algodão, seda, lã, está aqui, ó. Então, se eu ficar vestido com uma roupa de lã em contato com a minha pele, a pele humana vai ficar carregada positivamente e a roupa de lã negativamente. E aí, quando eu tiro o blusão, acontece aqueles raiozinhos, viu, Fátima? Por quê? A lã, a roupa, ela está carregada com excesso de elétrons. Então, ocorre essa descarga. É o que acontece na atividade do de ultravoltagem. Que a gente tá Isso, é vendo. o que acontece no de ultravoltagem, isso mesmo. Tá? Ou seja, aparece lá
os elétrons caminhando pelo corpo dele, correto? E aí descarrega quando ele encosta na parte de metal. É isso que acontece. É uma descarga de elétrons, tá? Porque ele esfrega o pé no chão, correto? E aí acaba, né, o pé dele acaba arrancando elétrons do tapete e a roupa fica carregada negativamente. Certo? Tranquilo? Então, vamos Sim, lá. senhor. Tem como o senhor responder uma das atividades do John Travoltagem? Sim, qual a pergunta? Ele leva o choque ou a maçaneta dá choque? Pera. Ele dá choque na maçaneta ou a maçaneta dá choque nele? Não, na verdade, assim, ó, para a pessoa, e na verdade, assim, ó, tá ocorrendo uma descarga elétrica do corpo dele na maçaneta, correto? Certo? Fisicamente, o que acontece é isso, é a descarga do corpo na maçaneta. Mas a sensação que a pessoa tem é como se ela tomasse um choque. Não vai interessar se ela está recebendo a descarga ou se ela está transmitindo a descarga. Certo? Entendeu? Na questão da sensação, é como se ele estivesse tomando um choque, mas na verdade, fisicamente, ele está dando um choque. Tu já não, por exemplo, assim, ó, tu já não encostou em alguma pessoa e tomou um choque dela? Sim ou não? Eu já. Pois é. Também, tipo aquelas antenas. Olha só. Hã? Tipo essas antenas grandonas que tem que de alta tensão. O cara passa embaixo e encosta um no outro. Aí dá choquezinho. Eu já senti isso. Eu fiz isso com meu primo já. Dava um choque. Sim. Sim, porque ali, aquelas antenas de alta tensão, nós temos uma corrente elétrica ou tensão muito grande passando por aqueles cabos. E vocês vão ver ao longo desse ano, depois quando eu falar em campo elétrico e campo magnético, toda vez que eu tiver uma corrente elétrica passando por um fio, ele produz um campo magnético. E um campo magnético está associado ao campo elétrico devido à presença de cargas elétricas. Então tá tudo junto, certo? Entendeu agora? E aí vai Sim, ter, ó, por isso que dá entendi. choque, porque tem movimento de cargas elétricas. Tá? E Então, quando tá chovendo também dá mais ainda, dá mais forte ainda. Quando tá sim. chovendo. Porque eu acho que ando pela água, sei lá. Transmite pela chuva, ele cai no cara e dá choque, sei lá, acho que é isso. Não, aí no caso é questão da umidade do ar, entendeu? O ar, ele, na maioria das vezes, ele se torna condutor elétrico, tá? Isso se chama, tem um nome agora que tá me Aquela fugindo questão da da memória. eletrização da Terra, né? Que a gente tava fazendo no Isso dicionário. também. E a questão dos raios também, né? Por que que o raio ele não é retinho no chão, né? Por causa da dificuldade do ar em conduzir a eletricidade. Mas ele conduz, mas ele tem dificuldade. Por isso que o raio não é bonitinho reto, né? Ele é todo torto. Ele procura sempre o caminho de menor resistência do ar. Tranquilo, então, essa parte? Dos raios? E eletrização por contato. O próprio nome diz, é contato. Eu não estou esfregando, eu estou simplesmente encostando. Né? Eu encosto um objeto no outro e aí tem a transferência de elétrons de um corpo para o outro. Certo, gente? Tá, vamos olhar Exemplo aqui. desse, senhor. Hã? Um exemplo desse. Temos aqui, ó. Exemplo, olha só. Olha o desenho aqui. Tá? O antes. O objeto A está aparecendo com cargas positivas ao redor dele, não tá? Sim ou não? Sim. Olhem para a tela aqui. Então ele está carregado positivamente. E ele vai ser encostado em um objeto neutro. Ó, se é neutro, porque tem o mesmo número de cargas positivas e cargas negativas. Depois eu encosto, eu não estou atritando, eu estou simplesmente encostando uma bolinha na outra. O que está acontecendo com as duas? As duas, a partir de agora, depois que eu separar, elas vão ficar carregadas positivamente. Tá? Mas por quê? Na prática, eu disse para vocês que a gente não mexe nas cargas positivas. Não é as cargas positivas que passam do A para B, mas sim alguns elétrons que passam de B para A. Vai ocorrer um equilíbrio elétrico entre eles, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos lá, 2, 4, 6, 8. Ou seja, a carga final tem que ser igual a zero. Olha aqui, ó, olhem essa fórmula aqui, ó. QA é igual a QB, que é Q1 mais Q2 dividido por 2. O que significa esse Q1 mais Q2 dividido por 2, pessoal? Ó, a carga 1 mais a carga 2 dividido por 2. Isso aqui não é o conceito matemático de média? É ou não é?
Vocês já aprenderam média em matemática? Não lembro, sir. Média aritmética. Não tô lembrado disso aí, não, só. Não aprenderam média aritmética em matemática? Na parte Ou de de repente, estatística? de repente Ou até já. aprenderam e não lembram, né? Eu também acho. Tá? Mas é uma média. Por exemplo, assim, ó. Se eu tiver dois números, tá? 2 e 4. Olha bem. Deixa eu botar aqui, deixa eu ver se dá para escrever aqui do lado. Olha só. Olha só, vou escrever aqui para vocês olharem, tá? A carga 1 era 2. 2. Mais a carga 2, que é 4. Quanto que é o total? Igual a 2 mais 4 seria quanto? 6. 6. Agora, Deixa o ele que dar. eu tenho que fazer? Dividido por 2, porque é só a carga A vale 2 e a carga B vale 4. 2 mais 4 são 6. Como são dois objetos, quanto vai ser o resultado final para cada um, gente? 3. Igual a 3. Isso é média aritmética. Tá? Se fossem 3 objetos, eu tenho que somar a carga dos 3 e dividir por 3. Se forem 4 objetos, eu somo a carga dos 4 e divido por 4. É isso. Então, isso é a média das cargas. A carga final, ela, digamos assim, que a carga total é dividida igualmente entre os corpos. Tranquilo essa parte? Tranquilo. Agora deu para entender, né? Sim ou não? Então tá. Doutor, no de outra vantagem, a gente teve uma eletrização por atrito e depois por contato ou foi só por atrito? Tá. No de contravoltagem, primeiramente, quando ele esfrega o pé, é atrito, ele está esfregando o pé no chão. Quando ele dá descarga, aí não é nem atrito e nem contato, né? Ele é só por indução. Indução é quando a gente chega perto, é o que eu vou falar agora, tá? É por indução quando ele toca, quando ele chega perto da maçaneta. A não ser que eu botasse a mão direto na maçaneta, certo? Se eu botar a mão direto na maçaneta, aí é contato. Mas ele só aproxima a imagem, Eletrização certo? por indução, então não tem contato, é só chegar pertinho. Isso, só chegar pertinho. Deixa eu ver se eu consigo abrir o de contravoltagem aqui pra gente brincar um pouquinho. Só um pouquinho que eu vou ver se eu abro a tela. FET, Colorado, física. Vamos lá. Aqui, ó. Simulações FET. Entrem lá no site depois para verificar novamente, né? Ó, e depois também nas próximas aulas, quando a gente voltar ao normal, eu vou trabalhar com essa aqui, ó, cargas e campos, mas vocês já podem ir brincando com ela. Estão vendo aqui que tem uma escrito cargas e campos, gente? Tá? Isso aqui dá uma ideia de carga elétrica e campo elétrico. Brinquem com ela para vocês já irem vendo. Tranquilos? Depois de eu achar o Tá, sir. Aqui, ó, de outra voltagem. Vamos ver se meu computador funciona. A princípio, sim. Eu sei que tem algumas dessas atividades que tu consegue fazer um download e ela funciona offline, né? Ó, atrito, ó. Estão enxergando? Dá para ver minha tela? Sim, sir. Olha aqui, ó. Atrito. A borracha do sapato com o tapete. Está acontecendo o quê? Ele está ficando carregado negativamente com elétrons. Ó. Olha o que vai acontecer agora. Sai o som ou não? Não. 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 Ah, que pena. Não integraram ainda. Mas deu para ver, olha só. De novo. As bolinhas, gente, estão negativas. Então são o quê? São prótons ou são elétrons? Elétrons. Elétrons. São elétrons. Ó. São elétrons. Olha o que vai fazer agora. Não teve atrito. Eu não encostei a mão dele na maçaneta. Ela nem encosta. Olha ali, ó. Ela só chega perto. Só chega perto. Então é atrito, contato ou indução? O que que é? Indução. Indução, ó. Aqui, ó, enquanto eu estiver mexendo a perna, é atrito. Agora, indução. Tranquilo? Entenderam, então? Sim, sir. E vocês conheciam o John Travolta? Ou não? Sim, sir.
Ah, legal, pena que vocês não ouvem o barulho, só quando vocês mexerem em casa. Dá um barulhinho de choque assim que ele encosta. Vocês ouvem um barulhinho? Não, eu sei porque eu fiz atividade. Ah, tá, tu tá mexendo em casa. Tá, vamos lá, vamos adiante. Deixa eu chegar na outra tela. Aqui. Ih, errei. Aqui. Então, indução, gente, é quando tem transferências de cargas elétricas, podem ser positivas, podem ser cargas elétricas, desculpa, negativas, ou seja, os elétrons, quando a gente encosta um objeto no outro. Aproxima, não é encostar. Olha aqui, ó. Bastão positivo e um corpo eletricamente neutro. Se vocês contarem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 positivos e 2, 4, 5 negativos. Então, esse objeto azul aqui, ele está neutro. E o bastão positivo. Quando o bastão é aproximado, eu tenho somente uma separação das cargas. Eu não tenho transferência de carga nesse caso, tá? Aqui, porque a carga não é suficiente para passar de um objeto para o outro, que nem no John. É uma coisa um pouco diferente. Aqui eu tenho somente uma separação das cargas, tá? E isso, então, indução, principalmente, é separação das cargas. Agora, se eu ligar o objeto a um fio terra, esse objeto, o bastão positivo, vai atrair os elétrons da Terra. E se depois eu desligo, nesse caso, agora o objeto vai ficar carregado negativamente, tá? Então, esse objeto positivo atraiu os elétrons e deixou a bolinha negativa. Tá, mas a pergunta é, e se esse bastão fosse negativo, o que iria acontecer? Se o bastão for negativo, vai acontecer o contrário. O bastão aqui é negativo, aqui ficaria deste lado onde está o meu mouse todas as cargas positivas e do lado de cá ficaria todas as cargas negativas. Quando eu ligar o fio terra, vai acontecer o quê? Os elétrons, né, que estariam deste lado de cá, eles seriam remetidos para a Terra. E nesse caso, se o bastão for negativo, aqui ficaria tudo positivo, tá? Certo? Nossa, ligando. Agora a gente vai falar um pouco sobre a lei de Coulomb, tá? Lei de Coulomb ou lei da intensidade da força elétrica. É como a gente calcula a força de atração e repulsão das cargas elétricas. Aqui a fórmula da lei de Coulomb, ó. Força é igual a K, Q1, carga do objeto 1, tá aqui, vezes a carga do objeto 2, dividido pela distância ao quadrado, tá? E o K tem um valor, 9 vezes 10 na 9. E aqui eu tenho o gráfico da força pela distância, tá? O que tem que ficar claro na cabeça de vocês, que é muito perguntado em exercícios de vestibular, gente, às vezes não é fazer cálculo, que nem a gente tem, que nem eu fiz ali para vocês, mas vocês também têm que saber fazer. Já faz alguns anos que o que cai são perguntas conceituais, certo? Então, assim, ó, olhem bem, a distância, olha onde é que está o meu mouse, a distância está aumentando da esquerda para a direita, correto? Sim ou não? Olha aqui, ó, olha no gráfico. A distância está aumentando, ó. D sobre 2, metade da distância, distância D, depois passa para 2D. Se eu pegar o gráfico aqui, ó, no início dele, ele nunca vai ser zero. A força nunca encosta, certo? Ele nunca vai encostar, ele vai subir sempre paralelo à linha do gráfico F. Então, assim, ó, olhem bem, o que é inversamente proporcional? Tá? Se eu aumentar a distância, ó, acompanhe no meu mouse. Se eu aumento a distância, o valor da força está diminuindo. E se eu diminuo a distância, o valor da força aumenta, tá? Lembrem lá do primeiro ano do ensino médio, quando eu falei da força gravitacional de Newton. Lembram disso ou não? Força gravitacional de Newton. Ela é muito similar. Deixa eu entrar aqui no navegador e colocar a, fórmula de Newton. Deixa eu abrir aqui.
Deixa eu colocar aqui. Lei da atração gravitacional. Lá. Estão me ouvindo, gente? Oi? Sim. Tá. Professor. Olha Sim, só. então, Lei da atração gravitacional. Olha bem. Força gravitacional, ou seja, a força de atração entre corpos celestes, pode ser planeta, Sol, Terra, Lua, meteoro, Terra, satélite, obedece essa lei. G, massa 1 vezes a massa 2 dividido pela distância ao quadrado. Não é muito parecida com a lei de Coulomb? Olha A aqui, gente ó. não viu isso ano passado, senhor. Vocês viram isso aqui no primeiro ano, gente. A lei gravitacional eu mostrei para vocês lá no primeiro ano, tá? Por quê? Vocês aprendem primeiro a lei gravitacional para depois chegar na lei elétrica, porque ela é muito igual. Pode ver que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Olhem aqui, ó. A força é inversamente proporcional ao quadrado da distância, tá? Só que quando a gente fala em força elétrica, a gente está trabalhando com campo elétrico causado por cargas elétricas. Por isso que aqui eu tenho carga 1 e carga 2. Já aqui, a gente está falando de campos gravitacionais, ou seja, a gente está falando de massas, atração entre massas, ó, massa da Terra e massa do Sol. Certo? Viram a diferença? Mas ela é muito similar, tá? Ela tem basicamente a mesma forma. No lugar das massas, eu tenho cargas, só isso. E no lugar da constante gravitacional, eu tenho a constante eletrostática, certo? Então, quando a carga 1 vezes a carga 2 for positivo, eu vou ter força de repulsão. Como é que dá positivo? Olha só, deixa eu botar aqui embaixo, aqui, ó. Vocês lembram da regra de sinais lá da matemática? Olha bem, deixa eu botar aqui, ó. Mais com mais vai ser o quê? mais positivo. Vai ser positivo. Então, duas cargas positivas vão me produzir um produto entre as cargas positivo maior do que zero, e nesse caso eu tenho repulsão, certo? Então, da mesma forma, se eu tiver menos com menos, eu vou ter o quê, gente? Mais. Mais. Então, se eu tiver cargas iguais, desculpa, botei errado ali. Cargas iguais soma e cargas Soma. diferentes diminui. Diminui. Então, cargas iguais eu vou ter sempre força de repulsão. Matematicamente, a gente está provando a lei da atração das cargas elétricas. É só isso. E menos com mais vai ser o quê? Menos com mais vai ser sempre Menos. Negativo. negativo. E mais com menos, Negativo também. negativo também. Então, aqui, ó, na parte de baixo, cargas de sinais diferentes, eu vou ter o produto das cargas menor do que zero, força de atração. Tá? Acho que assim deu para ficar bem claro, né? Depois, a última matéria, né, que aqui eu já não vou falar muito para vocês, deem uma olhadinha ali, isso vai ser material para outra aula, campo elétrico, tá? Eu só vou falar o seguinte, eu só tenho campo elétrico se eu tiver cargas elétricas. Tranquilo, então, gente? Sim. Sim, senhor. Tá? Foi bem extenso até, né? Falamos